Senhoras e senhores, jovens que têm visões, velhos que sonham, galera dos lugares celestiais, meu Abba Papai amado, vem aqui que eu vou contar uma novidade para vocês. A partir de hoje, nós começamos o podcast do canal Nobres Bereanos, também conhecido como NB Podcast. E para este ilustre momento, nada melhor do que a ilustre presença de uma convidada muito especial, que eu vou contar um pouquinho mais sobre ela para vocês. Essa convidada, ela tem um extenso currículo, sendo professora titular do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, doutora em Linguística Aplicada pela UFMG, pós-doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade do Minho, Portugal. Foi coordenadora de cursos da UNB, também orientadora de mestrado e doutorado. Publicou vários artigos em revistas especializadas, capítulos de livros, coletâneas e revistas. Ministrou mais de 100 conferências no Brasil e em países como França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros. Olha lá, hein? Atuou em diversos grupos de pesquisa, como, por exemplo, na Universidade Thomson Rivers, no Canadá. Foi convidada pela Embaixada da China para ministrar conferências em 6 universidades e também convidada pela Embaixada dos Estados Unidos para projeto de formação de professores da América do Sul e projeto de pesquisa na Universidade do Havaí. Atua ainda como consultora e parecerista em órgãos como a CAPES, Ministério da Educação e Comissão Fulbright. Espero que eu tenha falado certo. Ufa! Marinei Pereira Conceição. Seja bem-vinda. Acho que eu consegui falar tudo aí. Seja muito bem-vinda ao canal Nobres Bereanos e a esse primeiro ilustre podcast, conhecido agora como NB Podcast. Obrigada, Rafael, pelas suas palavras generosas. Muitíssimo obrigada pelo convite, pelo qual me sinto imensamente honrada, né? Nobres Bereanos é um local onde o Senhor é glorificado, é um local de se examinar as Escrituras, a palavra, né? E a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, o seu testemunho é fiel, nos dá sabedoria, alegra o coração. Então é muito bom que nós tenhamos tantas instâncias e tantos momentos diferentes e oportunidades para examinarmos as Escrituras, para estarmos mais perto de Deus, discutindo, conversando sobre a sua palavra. E eu me sinto muito honrada e quero te parabenizar pelo início desse projeto, né? Esse novo projeto do canal Nobres Bereanos, que é um podcast. Eu sou fã, assisto muitos podcasts, ouço muitos podcasts diariamente nas minhas caminhadas e eu tenho certeza que essa iniciativa trará muitos frutos para a sua glória e abençoará muitas pessoas. Obrigada. Hoje é um dia que é só o início, mas é um dia marcante, né? Para o nosso canal. Eu fico muito honrado de receber a Marinei aqui. A gente tem uma ligação muito forte e há algum tempo também a gente já vem conversando sobre a formatação, sobre como que ia ser esse podcast. Eu não vou me alongar muito porque nós temos muitos assuntos, muitas coisas interessantes para serem faladas aqui, né? E diante de tudo isso que nós vamos falar, eu acho que é importante nós conhecermos quem é a Marinei, né? Quem é a Marinei que tem esse currículo extenso, mas que existe uma pessoa, existe uma mulher que tem as suas crenças, tem as suas dificuldades, tem as suas conquistas de vida. Então, Marinei, eu queria perguntar de onde que veio Marinei Pereira Conceição?
Marinei é uberlandense, mineira, né? E sou mais uma pessoa que, como todos nós, fomos entretecidos no ventre da nossa mãe, com todo o amor pelo Senhor, né? Nossos ossos não foram escondidos, toda a nossa formação, Ele nos amou, e eu sinto isso muito forte. Eu sinto que o Senhor nos ama tanto, que Ele esteve conosco desde a eternidade, desde a nossa formação, né? Então, acho que tudo começa ali. E Marinei é neta da dona Juvenília Pereira. Dona Juvenília Pereira, quando você me pergunta quem sou eu sinto a minha essência muito ligada, né, a essas pessoas que eu vou mencionar aqui com você. A Dona Juvenília aprendeu a ler na Bíblia, depois de idosa já. Que legal. E ela foi uma mulher muito guerreira. Eu costumo dizer assim, que as nossas vidas, elas são como a tessitura de um tear, né? Nós não somos indivíduos isolados no mundo. Nós nascemos como que, se a gente for usar, por exemplo, essa metáfora da tessitura, é como se nos víssemos ali numa cesta de diversos novelos, de diferentes gramaturas, cores. E a minha avó foi essa mulher de uma tessitura muito forte, uma gramatura forte. Ela, claro, naquela época, na fazenda, 12 filhos, ela sonhou que todas as suas filhas seriam professoras. Ela deu uma profissão para cada uma das suas filhas, mulheres. Ela teve 12 filhos, e uma das suas filhas é minha mãe, que foi também professora na zona rural, na fazenda. Sua mãe, ela seria qual das filhas? Na ordem ali? Acredito que a quarta, né? Tem a terceira. Minha mãe é a terceira, né? Mas a minha mãe também, né? Ela faz parte dessa tessitura. Deus foi muito generoso comigo. Ele colocou mãos muito bondosas, né? Para gerar a minha vida. Então, a minha mãe, ela me criou sozinha, né? Com todas as dificuldades, ela ousou sonhar muito por mim. Então, é mais ou menos isso que eu sou. Não sei, é o que somos, né? A tessitura das histórias, das pessoas com as quais nós estivemos, das salas de aula pelas quais nós passamos, pelas as bênçãos, né, e as experiências, os tios, os primos e todos aqueles que fizeram parte da nossa vida. Cada um deles tem um lugar muito importante nessa formação. Legal. E assim, só mais uma questão disso, a cidade de toda essa família, da família Pereira, você é natural de Uberlândia, todos também são de Uberlândia? Não, na verdade não. Eu sou natural de Uberlândia, mas a minha família é toda mineira, da região ali perto, cidadezinhas pequenas como Coromandel. Então, os meus avós tinham fazenda ali perto de Uberlândia, e foi ali que eu passei grande parte, assim, terminava o último dia de aula, férias, era para lá que eu ia e passava todo o tempo lá com eles. E depois eles acabaram se mudando todos para a cidade mesmo de Uberlândia. Legal. Agora, você falou aí da sua família, mas eu queria saber como que indo um pouquinho mais fundo aí, em quem é essa Marinei, que você já está explicando pra gente, mas como que era a pequena Marinei em sua infância, como que era a sua característica? Hoje você é uma pessoa muito desenrolada, acaba conversando até pela questão profissional, e nós vamos falar bastante disso, mas como que você era? Você era mais tímida e mais introspectiva? Como que era? É interessante ouvir você falando assim tão generosamente, né, que eu sou desenrolada, mas eu brinco com a minha filha sempre que eu sou uma pessoa muito tímida. E ela fica rindo de mim, que nada, mãe, você é tímida. E eu me considero, assim, uma pessoa tímida, não tão desenrolada. A menina, eu acho que era uma menina, assim, cheia de sonhos. Era uma menina quieta, mas acho que na infância eu não me vejo como uma menina tímida ainda. Talvez mais na adolescência, mas na infância... Eu tive uma infância muito feliz. Apesar de ser filha única, né, eu fui criada juntamente com uma família imensa. Eu comentei sobre a minha avó, são 12 filhos,
né? Imagina, quantos primos. Então a gente brincava muito juntos e eu me lembro de ser muito querida. É engraçado, a gente tem essas memórias gostosas, assim. Eu fui a primeira neta, daí era querida pelos tios, era querida pelos primos, porque era a prima mais velha. Eu me lembro de ser um pouco líder, de ser até, assim, escolhida, assim, muito, muito querida. Primeiro nessa neto fase. acaba sendo um pouco bajulado Muito também, né? era. Muito bajulado. Até hoje sou. Até hoje sou. Legal. E aí, o que você mais gosta de fazer no seu dia a dia, seus hobbies? Como que é o dia a dia da Marinei? O dia a dia da Marinei hoje é um dia a dia muito especial. É o dia a dia de uma aposentada Coisa que boa. depois de anos fora voltou para sua terra natal e tem as suas netinhas para curtir. E nós voltamos e esses têm sido momentos muito especiais em que depois da aposentadoria eu sinto a necessidade de um tempo para mim, quieta, assim como eu gosto de estar. Então são as plantas, né? O marido brinca que daqui a pouco não cabe mais ele em casa, porque eu sempre saio e daí quero comprar uma planta nova e eu digo, não, mas já tem 1000 plantas. Aí eu digo, não, mas essa aqui eu não tenho, essa eu tenho que comprar. Então a gente acabou de construir uma casa que era um sonho, que a gente planejou durante muitos anos. E eu tenho me ocupado muito disso, de jardinagem, de decoração. Decoração da casa é uma coisa que eu gosto muito. Desculpa perguntar, mas tem alguma coisa que está no topo entre as plantas e os animais de estimação? Ai, animais de estimação sempre foram o meu fraco. Eu tenho hoje o Billy, que é um gatinho lindo, de olhos azuis. A Nina, que é a minha queridinha, que já está conosco há 16 anos. E como parte dessa história que você perguntou sobre ser mimada, os meus avós tinham fazenda, então eles traziam tudo para mim. Fique bem claro que eu não falei que você era mimada, só um viu? Só um pouquinho. Então, eu não tenho como eu não gostar de bichos, gente. Os meus avós traziam para mim bichos para ter em casa em Uberlândia. Eu já tive macaco, coelho, passarinho, tartaruga, o que se pode imaginar. Bom, mas enfim, são as plantas, os bichos, aquela coisa gostosa de estar em casa, não na solidão, mas na solitude, né? De encontrar Deus nesses momentos, porque acho que as plantas, elas fazem um bem imenso, elas são... Eu até publiquei essa semana no Instagram alguma coisa na minha página pessoal sobre charme, né? Quando a gente fala sobre charme, roteiro de charme, o que é charme? Charme é alguma coisa que me encanta. E eu sou muito encantada pelas plantas, por essa coisa toda. Então, eu fico na decoração criando alguns cantinhos em casa. Essa coisa de amar mesmo o seu próprio lugar, né? Além disso, amo muito desenho. Já pintei. Pintura a óleo bastante, hoje não mais. Eu já ouvi dizer e eu também já pude presenciar assim, né? Eu sei que você é uma pessoa, como você estava até falando, você é muito contemplativa, né? Você muito. gosta de... Os Sim. filhos brincam muito em relação a isso, que você é contemplativa. E eu não sei se você já ia falar ou se você estava esquecendo, mas nos seus hobbies tem alguma coisa relacionada aí também dessa contemplação, a poesia, a leitura também, né? Sim. A poesia sempre fez parte da minha vida, desde a infância. Eu tenho momentos, memórias de decorar poesias extensas, de muitas estrofes e ganhar prêmio na escola por decorar, por fazer apresentações de poesias. E é uma coisa que eu faço. Eu tenho um filósofo que eu sigo, até um podcast, que é Jordan Peterson. Ele fala muito sobre isso, que a gente deve ter o hábito de decorar poesias, de encher o seu cérebro com alguma coisa, porque você não sabe o amanhã, você não sabe se você vai poder trabalhar, se você vai poder ler, se você vai estar isolado em algum lugar. Então, a arte e a beleza são algo que vão te salvar. E mesmo, claro, que não aconteça nada disso, eu sempre amei muito ler poesia, declamar poesias para mim mesma. Eu ia perguntar, você já escreveu também? Então, escrevo muito. Poesias? Quando
Já escrevi. Isso é um segredo meu. Já não é mais segredo. Isso é um segredo meu. Mas a escrita é o meu modo terapêutico. Assim, quando você me pergunta quem é Marinei, desde que eu me entendo por gente, desde sempre eu escrevo. Eu tenho lembranças de, na fazenda dos meus avós, estar em cima de uma árvore com caneta e papel na mão, escrevendo histórias. Eu escrevia e escrevo ainda. Escrevo quando tenho problemas, escrevo quando eu estou feliz, escrevo simplesmente por escrever. Eu acho que a escrita, ela é uma forma elaborada de pensamento, né? E ela nos ajuda muito. E é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, sim. Legal. Eu acho que tem bastante coisa ainda da sua vida para ser falada, mas elas vão estar relacionadas em mais alguns temas que nós vamos falar aqui para frente, mas você também tem liberdade. Se tiver alguma coisa mais que você queira falar, pode falar. Mas nós vamos entrar agora num assunto que é um assunto que ele é relacionado inclusive a este canal. É um assunto que eu creio que ele está embutido nas nossas vidas como cristãos. E não tem como a gente falar de quem nós somos se não colocar o nosso Pai Celestial diante disso, né? E aí eu queria que você contasse a sua história, suas experiências relacionadas à entrada de Deus na sua vida. Se é que algum dia ele bateu na porta ou não, se é que ele já... Claro que ele já estava lá, mas desde o princípio já houveram ensinamentos. Então, qual foi uma primeira experiência com Deus que você teve? Uhum. Como eu mencionei, esse sentimento é forte de que eu nasci por um desejo dele. Eu sei que eu nasci por um desejo dele. Todos nós nascemos, mas há circunstâncias que são muito especiais para mim, que ele desejou, né? Ele deseja a nossa... Ele traçou, a palavra fala que todos os nossos dias foram escritos por ele. E o que eu sinto é que ele me amou profundamente, como ele ama cada um de nós. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Talvez eu poderia dizer para você que a minha primeira instância de experiência com Deus foi a minha avó. Os meus avós... Eu acordava todas as madrugadas por volta das 4 da manhã. Os dois estavam sentadinhos na cama, orando. Eles oravam por todos os filhos, citavam os nomes de cada um, por todos os netos, e não se levantavam da cama enquanto não fizessem isso. A minha história é muito ligada a essa mulher de fé, uma mulher de muita fé, que acudia enfermos, necessitados, que expulsava demônios na vizinhança. É muito forte isso. Foi muito forte para mim. Então a minha avó era da igreja presbiteriana. Então eu fui criada num lar cristão, né? E quando a gente fala de um lar cristão, às vezes a gente tem essa ideia da necessidade de um lar muito funcional, né? Com pai, mãe, tudo certinho, né? E eu fui criada só pela minha mãe, mas a atmosfera em casa, né, que era gerada por essa fé dos meus avós, eu acho que por si só ela já trazia assim, claro, foram 12 filhos, todos tiveram muitos problemas, enfim, mas era uma atmosfera que trazia Cristo, né? Nós não comíamos antes da oração, né? E ela me levava sempre para a igreja. E a minha avó tinha uma coisa bacana, ela era da igreja presbiteriana, ela era muito fiel. A SAF, que era o departamento das mulheres, ela era muito hospitaleira, mas de vez em quando ela fugia e me levava com ela para uma igreja pentecostal naquela época, né? Vamos pensar ali, eu era menina, nos anos 70, aquelas coisas de Manuel de Melo, sei lá. E eu me lembro porque ela queria muito experiências com o Espírito Santo. E eu me lembro de ver minha avó levantar as mãos e adorar, e profetizar, e falar em línguas, que naquela época, né, embora reconheça o Espírito Santo, as igrejas mais denominacionais ainda não aceitavam, né? Então, sim, eu ia para a igreja presbiteriana sempre aos cultos com os meus avós, e mais essas fugidinhas. Mas foi aos 11 anos, eu acho que eu considero um marco da minha experiência com Deus.
eu fui a um acampamento ali na região de Uberlândia, que era um acampamento de adolescentes. E hoje eu tenho uma gratidão tão grande por pessoas como vocês. Eu sei que você, por exemplo, é um cooperador, né? Eu acho tão importante esse trabalho de... É uma coisa trabalhosa organizar toda a logística, né? De um encontro de jovens. Mas eu fui para aquele encontro da Igreja Presbiteriana, era um encontro para adolescentes e jovens. E o preletor, né? Como a gente dizia na época, ele pediu que cada um... Era uma manhã. E ele pediu para que cada um se afastasse, levasse a sua Bíblia e tivesse um encontro com Deus e ouvisse Deus e deixasse que ele falasse com você. E eu me lembro de ter ido para debaixo de uma árvore, só para variar, um lugar bem quietinho, e eu abri a Bíblia e Deus falou comigo muito fortemente. Isso, eu li a passagem, pedi em Mateus e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, né? E aquilo tocou tão forte no meu coração. Batei e abrir-se-vos-á, né? E, assim, para muitas pessoas nascem num lar cristão e a experiência com Deus é perene, é uma coisa contínua, né? Para mim foi assim, eu tinha essa experiência de ter Cristo na prática, na pessoa da minha avó, mas esse momento aos 11 anos marcou a minha entrega a Deus. Foi um marco na minha vida. E eu fui muito privilegiada, né? Porque 11 anos era uma menina ainda. Então eu tive toda essa história, todo esse tempo, né? Olha que graça, que bondade de Deus. De poder viver, né? Na presença dele. Você estava falando aí e eu estava só aqui pensando, né? Como que é a vida... uma vida de um cristão, né? Você falou de várias experiências que você foi conhecendo e existe um desenvolvimento, né, da sua fé. E para você, quais foram os primeiros passos depois dessas experiências que você começou a ter? Você disse que é uma vida mesmo, né? Mas houve algo gradativo, houve novos passos que foram tomados, e você também falou uma coisa interessante aí, que você já trabalhou com encontros de jovens e tal, mas eu já ouvi dizer que você participou de outras faixas etárias também, encontros, com quais, são duas perguntas, né? Mas com quais públicos você já trabalhou dentro da igreja, independente da igreja que você esteve, mas e como que foi isso? Uhum. Bom, na verdade, quando eu mencionei o trabalho de ministração aos adolescentes, foi, na verdade, eu recebi e falei, era a minha gratidão pelas pessoas que proporcionaram que eu estivesse naquele acampamento, né? Sim. Mas sim, isso foi mais tarde, não na igreja presbiteriana. Eu posso te contar um pouquinho dessa história até chegar onde eu cheguei depois. Mas sim, já trabalhei com terceira idade, já trabalhei... Acho que a minha primeira atuação foi na Escola do Reino. Eu era menina, acho que tinha uns 16 anos, e eu dava aula nas escolas do Reino, em Uberlândia. Então, crianças, adolescentes. Era da sua disciplina que hoje você ministra, né? Na verdade, é incrível, né? A palavra fala que a vereda do justo é como a luz da aurora e que todos os nossos caminhos são guiados por ele. Eu acho que o meu trabalho sempre teve, de alguma forma, relacionado também ao caminhar com Deus, e algumas coisas a gente fala em inglês overlapping, aí tem uma junção, né? O trabalho com a terceira idade, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? E eu comecei a dar aula de inglês para crianças também, então acabou que as duas coisas foram caminhando assim. E a questão do desenvolvimento da sua fé? Sim, sobre o desenvolvimento da minha fé, né? Então eu falava sobre essa questão do marco, né? Porque marco para mim com 11 anos. Então, se antes eu ia à igreja com os meus avós, a partir dos 11 anos eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um desejo meu de ir para a igreja, de fazer parte. Então eu fazia parte, a gente chamava de UPA, que era
Era a União dos Presbiterianos Adolescentes. E era muito gostoso, e a gente, né, vê como é importante esse trabalho, né? Nós tínhamos reuniões com os adolescentes, estudávamos a palavra, eu cantava. Sim, Novidade, hein? olha que coisa isso, hein? Qualquer coisa até o final do podcast a gente pode fazer Isso é para provar que quando não tem limitação, tudo é possível, né? Porque eu acho que eu acreditava que cantava, mas eu fazia parte de um grupo de adolescentes, e nós visitávamos igrejas, escolas, e fazíamos apresentações da banda, né, dos adolescentes, cantava. Então você já fez parte de uma banda, então? Sim, a gente chamava de conjunto. Não é que eu sou muito velha, não, mas não era a banda, era o conjunto. Então fazia parte do conjunto dos adolescentes, visitávamos outras igrejas presbiterianas, e era muito bacana, assim. Eu acho tão lindo como Deus está fazendo uma obra na terra, né? Quando a gente pensa na igreja presbiteriana, eu tenho um amor tão imenso por aquela igreja, as lembranças que eu tenho das pessoas ali, Reverendo João, que era o pastor à época, as pessoas que tinham um amor e uma fidelidade incrível a Deus, né? Mas me perguntando sobre o desenvolvimento, então passei a fazer parte de uma maneira muito assídua e com muita fé e muito desejo. Eu era uma menina ainda, né? Então o tempo foi passando. E nessa mesma época eu fazia inglês, né, num cursinho em inglês em Uberlândia que se chamava Speak English. E o dono dessa escola era um pastor, um missionário americano que havia ido para Uberlândia para esse trabalho como missionário. E como ele era americano, ele também acabou abrindo uma escola. Então eu estudava nessa escola. E eu me lembro que já aos 16 anos, ainda na igreja presbiteriana, o meu coração ansiava por mais de Deus. Eu não sei se era aquela coisa também, já desde a infância, a experiência com a minha avó, né? De experiências com o Espírito Santo. Eu queria mais intimidade com o Senhor, eu queria buscar mais dele, sabe? Então, eu comecei a frequentar essa igreja do pastor Ari. E foi lá que eu me batizei aos 16 anos. Depois, não fiquei muito tempo ali, por quê? Essa comunidade, que se chamava Shalom, do pastor Ari, à época, estava também em busca dessa união com outras igrejas. Havia, assim, uma liberdade de relacionamento nas igrejas, e eles foram visitar uma igreja que é a comunidade da qual eu faço parte hoje. Na verdade, houve uma coincidência, duas coisas. Eu tive uma amiga da escola, que era da nossa comunidade, da qual eu faço parte hoje, que sempre me convidava para visitá-los, e eu nunca tinha ido, mas acabou que fui, né? E foi ali, né, que eu tive um outro marco da minha experiência com Deus, que é uma nova história, né? Esse marco tem a ver com isso que você mencionou, né? Sobre o desenvolvimento, a fome, o desejo de conhecer mais o Senhor. Foi ali nessa comunidade que eu deixei de ter só a esperança do porvir, né? O céu, quando o reino viesse e as ruas de ouro. Eu aprendi sobre a revelação da restauração do reino de Deus. Eu aprendi que a gente não precisa esperar que o Senhor volte ou que haja um arrebatamento, mas eu aprendi que nós poderíamos viver o reino já na terra, né? Esse assunto, ele é fantástico, ele é intrigante, e eu creio que é um assunto que ainda muitas pessoas precisam conhecer, porque a gente sabe que muitas denominações ainda não conhecem sobre esse assunto, né? Então, o espaço aqui vai estar aberto para a gente falar um pouquinho disso. Mas ainda seguindo uma ordem aí cronológica dos fatos, a Marinêi nasceu, a Marinêi cresceu, teve uma infância feliz, teve sua experiência com Deus, desenvolveu a sua fé, e aí aparece alguém na vida da Marinêi, né? Aparece alguém, se torna um relacionamento mais próximo,
E aí há um casamento. Essa pessoa, também conhecida como Paulo César, né? E que, pela graça de Deus, estão juntos até hoje, 36 né? anos. Quantos anos? 36. 36 anos. Então me conta quando e como se conheceram. Então, eu conheci o meu esposo justamente nessa nova comunidade da qual eu comecei a fazer parte e faço ainda, né? Essa comunidade em que eu aprendi sobre o reino, eu aprendi coisas como profetizar, eu aprendi coisas como abençoar, como criar atmosfera, né? Coisas sobre a restauração do reino de Deus nessa terra. Foi aí que eu conheci o meu esposo. Ele fazia parte dessa igreja já desde a infância, é de uma família linda. Os meus sogros, meu sogro e minha sogra são homens, um homem e uma mulher de Deus de muita fidelidade, que criaram os filhos, né, dentro da palavra. E foi ali que eu o conheci. Na época, nós éramos muitos jovens na igreja. E ele era todo charmoso, me chamou a atenção, o seu jeito, o seu amor ao Senhor. E foi assim que a gente se apaixonou e a gente se conheceu. Servíamos ao Senhor juntos, né? Adorávamos ao Senhor juntos ali nessa igreja. Legal, então isso foi com quantos anos mais ou menos? Olha, eu tinha 17 anos, 16 para 17. E vocês são bem próximos, né, na idade? Somos da mesma idade, ele é só 2 meses mais velho que eu. Hoje ele tem 59, é mais velho. Entendi. Ele conta que você que foi atrás dele, isso é o que ele conta. Ele conta essa história. Ele conta. Então, assim, ele já era convertido também, sim, né? Já fez parte dessa igreja, não sei se durante toda a vida dele, né? A partir da conversão dos pais, acredito. Quando era criança, se eu não me engano, eu acho que sim, era criança, porque há relatos de todos eles, né, desde a infância já indo à igreja. Sim. E você já viu um homem de Deus ali naquele princípio? Sim, é engraçado isso, Rafael. Talvez seja interessante contar um pouquinho dessa história, da nossa história, né? Porque talvez seja difícil acreditar, mas nós não namoramos outras pessoas, nós dois. A gente começou a namorar com 17 anos. Ele foi o meu primeiro namorado, o único namorado. Ele também, acredito, é o que ele me conta. E devo acreditar nisso, claro, né? Foi meu único namorado, o primeiro beijo, e acho que a gente pode dizer isso, o único beijo. Não conhecemos outro homem, outra mulher. E eu me lembro, assim, de uma fidelidade do meu coração em relação à escolha do meu esposo, sabe? Porque eu me lembro na faculdade, a gente, né, você tem várias oportunidades na faculdade, né, de conhecer pessoas, de pessoas se interessarem por você. E eu me lembro que eu fui muito fiel nesse sentido. Eu falava, eu quero me casar com uma pessoa que tenha a minha visão de amor ao Senhor. Então, assim, eu tive muitas pessoas interessadas em mim, acredito que o César também tenha tido, mas eu queria uma pessoa que tivesse a mesma visão, que amasse o Senhor como eu amava. E eu acho que isso fez todo sentido, assim, né? Porque Deus acabou escrevendo a nossa história juntos, né? Então, assim, só mais uma coisinha relacionada a ele. O que você já falou algumas coisas, mais especificamente, o que você admira nele? É difícil falar da forma como eu admiro, porque ele é um homem de Deus, é um homem cheio de Deus, é quieto, calado, e as pessoas podem olhar, tímido. Que tímido, talvez, não sei, acho que não tímido, mas quieto. Mas para as câmeras talvez tímido, sim, para as câmeras, não na intimidade, né, dos amigos e da família, mas assim, um homem que tem um profundo conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, um homem que é de uma fé
imensa, de uma perspicácia espiritual, no sentido de perceber as coisas, de sabedoria. Ele foi e é o nosso provedor em todos os sentidos, um homem que não só na retidão, na honestidade, da forma correta de viver e de amar o Senhor, na sua fidelidade à palavra, na sua generosidade para com as pessoas, sabe? Mas um provedor espiritual, emocional e de todas as formas, assim. Ele esteve comigo junto com as crianças durante todo o tempo, sempre assim, compreendendo o chamado do homem em relação à mulher, compreendendo a mulher como a parte mais frágil, me apoiando com os filhos, levantava as noites e dava remédio, fazia gráfico da febre da Mariana e do Paulo, assim. Ele, para você ter ideia, o César, para que eu não ficasse cansada, preocupado comigo, ele era capaz de sair de casa no domingo à noite, cansado, e ia a um posto por gasolina no meu carro para eu trabalhar no outro dia. Eu falava, amor, mas eu vou sair de manhã, já põe gasolina. Não, amor, já vou deixar prontinho para você. Então, assim, E mais uma coisa que eu acabei vindo à minha mente aqui, lembrando disso, você hoje é uma pessoa realizada, né, profissionalmente, já está até aposentada, mas conquistou tudo e seu currículo não preciso nem fala sobre isso. Mas ele investiu em você? Ele é todo investimento em mim, completamente. É muito interessante a forma como a nossa carreira se desenvolveu, assim, como uma família, né? Eu não sei se quando você pensa, né, são duas pessoas, e às vezes você pode olhar para mim, é uma professora na universidade e tal, mas a nossa carreira se desenvolveu de uma forma muito conjunta, né? Eu com os meus mestrados, ele com a sua especialização, com seus MBAs, com a sua carreira como auditor no Banco do Brasil, né? Todas as dificuldades com os filhos, tudo que ele não só investiu, mas questões do trabalho dele, circunstâncias do trabalho dele, depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre isso, direcionaram também a minha vida profissional, sabe? Muita coisa aconteceu por causa dele, por causa do trabalho dele. Legal. Mas eu acho que a gente já falou bastante sobre ele. Quando ele quiser, o canal está aberto para ele vir aqui conversar e a gente vai falar mais sobre ele. Hoje nós temos um foco maior e que não é a Marinei. É Deus, é claro, sim, né? Sim. Mas a Marinei é o canal aqui que tem muita coisa e muita intimidade também com Deus. E diante disso, né? Eu só queria, antes de chegar nesse ponto, falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Como eu já iniciei e você contou aí sobre essa questão dele ter investido em você, me conta como que foi a escolha dessa área, dessa formação no curso de letras, quando você começou. Como que foi isso? Tá. Acho que antes de entrar especificamente nessa questão da trajetória, eu só queria comentar isso que você mencionou sobre o foco, né, ser o Senhor. É tão interessante, né? Eu passei por um processo agora para titulação, concurso para a carreira final na Universidade de Brasília, que é um professor titular de carreira, e eu tive que escrever um memorial, né, de toda a minha trajetória pessoal e acadêmica. E é muito difícil a gente falar de si mesmo, né? É muito difícil. Até Salmos diz isso, sejam os outros lábios e não os seus os que te louvem, né? E às vezes a gente tem toda essa preocupação, né? Não sou o centro, não quero... o foco é o Senhor, mas na verdade a gente... É uma coisa difícil pra gente, mas a gente tem que lembrar do seguinte: tudo é dele, por meio dele e para ele, né? A minha vida foi toda assim, tudo para ele, né? E nós somos a glória do Senhor na terra. Então, um jovem hoje, né? Cada um, né? Maridos, esposos, aí, homens de Deus na sua trajetória profissional, sim,
precisam se lembrar disso, né? Não tenham vergonha, não tenham medo, mas sejam a luz e a glória de Deus. Porque assim, a nossa carreira, ela só fala sobre quem é Deus, né? Sobre quem é Deus. E é isso. Mas então, eu tenho uma história engraçada sobre a minha trajetória acadêmica. Eu falei sobre como a minha mãe foi importante, né? Se você me perguntar por que você se tornou uma professora de inglês? Eu me tornei uma professora de inglês porque a minha mãe, nessa tessitura, na urdidura do tear, de diversas tramas que constituiu a minha vida, ela ousou sonhar por mim, né? Apesar das dificuldades, imagina, Rafael, anos 70, né? Brasil. Quem eram as pessoas que podiam falar inglês? Sua mãe, ela tinha formação? A minha mãe, como eu falei sobre a minha avó, que todas as filhas tiveram uma profissão, foram professoras. A minha mãe inicialmente foi professora do ensino fundamental nas escolas rurais, mas ela saiu de casa muito cedo para se formar. Ela fez um curso de enfermagem, então ela acabou saindo, né? Ela não foi professora por toda a vida, ela saiu bem novinha ali. E foi estudar fora, longe da família, para essa área de saúde, né? Ela é enfermeira. Sim. Tá? Mas quando eu falo que ela sonhou por mim, que naquela época em que uma escola de inglês era uma coisa que a gente está falando agora da trajetória profissional, né? Da academia e como foi a escolha pela profissão, a minha mãe conta que ela via os médicos. Ela era instrumentadora, centro cirúrgico, e ela via os médicos conversarem em inglês. E ela falava, eu quero isso para minha filha, quero tudo para minha filha, é isso que a minha filha vai ser, eu devo muito isso a ela, sabe? Então eu imagino que com todas as dificuldades de criar sozinha, né, uma filha, ela conseguiu bolsas e me matriculou em um curso de inglês, e foi por meio dela que eu me tornei depois uma professora de inglês. Engraçado, né? Porque ela nunca teve um curso de inglês, nada, né? Então ela realizou isso em você. Ela também acabou investindo em você até algo além do que Sim. era um ensinamento, algo na vida dela, né? Sim. Mas, então, aí que se iniciou isso. Por volta de quantos anos que você começa a fazer inglês? Eu comecei a estudar inglês bem novinha, com 11 anos. Então, ela me matriculou no cursinho de inglês. Sim, eu tinha 11 anos. 11 anos aconteceu bastante coisa na sua vida, pelo jeito, hein? Olha, os 11 anos. Como Deus é bom, né, Rafael? Olha. Deus é maravilhoso demais. Então, com 11 anos, eu comecei a estudar inglês. Daí, com 16 anos, eu estava me formando no curso avançado de inglês. E a minha mãe, ela era especialista em sonhar por mim. Mas o sonho dela, como ela já estava na área de saúde, era que eu fizesse odontologia. Então, você perguntou da menina, eu era uma menina muito estudiosa, sim. E eu me lembro que nessa fase dos 16 anos, que já é próxima do vestibular e da escolha da carreira profissional, né? Eu fazia o curso magistério pela manhã, que era como o colegial, né? Um colegial pela manhã, porque era o colegial que dava base para o vestibular. Não, desculpa. Eu fazia o magistério pela manhã, que era um curso de formação para ensino na escola fundamental. Certo? Sim. E à noite eu fazia o terceiro colegial. Então, terceiro magistério de manhã. Então, eu tinha 2 turnos da escola. Terceiro magistério de manhã e terceiro colegial à noite para ter base para o vestibular, porque a minha mãe queria que eu fosse dentista. Ela era o sonho da vida dela. Era o sonho da vida dela. E eu tenho uma história engraçada em relação a isso. Eu conto muito isso para os meus alunos e às vezes eles choram e vêm conversar comigo depois da aula, porque essa questão é muito sensível, né? A coisa da escolha profissional, o que os pais desejam para você e o que você deseja. E o que aconteceu foi que eu estava terminando o inglês avançado com 16 anos. Amava a língua, assim, a experiência de aprender a língua.
E quando eu fui marcar a opção para o vestibular, ao invés de marcar odontologia, eu marquei letras. A minha mãe, meu Deus, você vai ser professora, não é possível isso, minha filha. Foi difícil ela aceitar? Como isso, minha filha? E o investimento dela durante todo o tempo, né? Tadinha. Poxa, eu fiz isso. Marquei letras. Mas é interessante, falo muito também sobre isso com os meus alunos. Você não se imagina hoje Nunca, não poderia. Cuidando de dentes, não, né? Não poderia. Jamais. Mas enfim, marquei letras. E eu me lembro, Rafael, desse momento na minha vida, do momento de marcar. Não foi uma rebeldia, uma coisa, foi uma tomada de atitude em relação a assumir o meu desejo e a minha vocação, mas ao mesmo tempo eu sabia que a minha mãe ia aceitar com amor aquilo que eu decidisse, e eu também tinha planos de deixá-la muito orgulhosa, porque ela merece muito isso. Eu me lembro de ter falado para mim mesma, e eu falo muito isso para os meus alunos, sabe? Não deixem para escolher as suas carreiras no futuro, você pode sonhar já, você pode ter planos já. Eu me lembro que ali, quando eu marquei a opção do vestibular, eu falei, eu vou fazer letras, eu vou fazer mestrado, doutorado e vou ser uma professora universitária. Então eu nem vou perguntar como que foi que se deu a decisão de fazer o mestrado, doutorado, porque você já... Mas isso foi acontecendo, porque a gente toma uma decisão, traça um objetivo e é claro, é por Deus, por meio dele que as coisas vão se concretizar depois, né? Porque não é fácil também. Eu tomei essa decisão, cursei letras e com 17 anos eu já dava aula de inglês para crianças. Comecei na CCA, Number One, que eram uns cursos livres, né? Eu dava aula para crianças ali com 17 anos, mais ou menos. E sim, né? 17, 18, me casei cedo, me casei com 21 anos. E quando eu me casei, hoje tem toda essa coisa, né? As moças esperam, e é bem bacana isso, se formarem para se casar, mas eu não era formada quando nós nos casamos. Nós nos casamos com 21 anos e eu era professora e já tinha uma carreira, assim, claro, ainda a trajetória profissional, ela é um crescendo, é um processo, você vai investindo, as coisas não acontecem de uma hora por outra. E você teve, inclusive, dificuldades nesse processo? Sim, são várias as dificuldades. Para começar, me casei. Quando nós nos casamos, nós moramos em Uberlândia por 6 meses. E o César foi transferido, ele tomou posse no Banco do Brasil, onde? Numa cidadezinha bem pequena no interior de Goiás, Jataí. Lembrando, ainda falando da dedicação dele a mim, quando ele se mudou para Jataí, é uma cidade bem longe de Uberlândia, era uma noite toda de viagem. Eu fiquei na casa da minha mãe mais 3 meses até eu me formar, e ele vinha para Uberlândia de ônibus toda sexta-feira à noite e voltava domingo de manhã só para me ver. Então, nos mudamos para Jataí, né? 21 anos, casados, sem conhecer ninguém, sem igreja, sem, né? Só os dois. E os meus colegas na faculdade, os colegas de trabalho me criticavam, falavam, Marinêi, não que me criticavam, ficavam preocupados comigo. Marinêi, mas por que você vai acompanhar o seu marido para essa cidade, no fim do mundo, Jataí? Você tem uma carreira tão linda, você tem tudo para avançar. E sim, a família sempre foi o primeiro, o mais importante, a nossa casa, a nossa família. E essa foi a primeira dificuldade, né? Mas é engraçado que agora, durante a defesa da leitura da defesa do meu memorial na universidade, os professores mencionaram como eu comecei diversas vezes. Eu tive, por causa do trabalho dele no Banco do Brasil, eu tive que começar muitas vezes.
Então, dificuldade 1, a mudança para Jataí. E essas dificuldades, elas têm a ver com a sua afirmação profissional mesmo? Ou você acredita que só dificuldades em relação à mudança de local, mas assim, a afirmação profissional... Não, eu tinha certeza do que eu queria. Eu havia estabelecido que eu faria mestrado, doutorado, que seria uma professora universitária. Só que eu tive que ter paciência para esperar isso acontecer e eu tive que perseguir esse objetivo. Eu tive que, assim, eu digo dificuldades porque faziam parte do processo, mas eu tive que também prover oportunidades para que isso acontecesse. Por exemplo, eu cheguei em Jataí e procurei um curso de inglês e dava aula nesse curso de inglês. Lá, no CCA de Jataí. Quer dizer, eu não parei. Eu poderia ter parado a carreira ali, né? Mesmo casada, morando no interior. As condições são bem difíceis. Uma cidade de Goiás naquela época, né? Tinha muitas escolas de inglês. Sim. E depois eu fiquei grávida, né? Da Mariana, minha primeira filha. Tinha 22 anos. E o César foi transferido para Monte Alegre, que é uma cidade já no interior de Minas, que foi uma história de muita fé, também é muita coisa para contar, muita história. Nós conseguimos a transferência e viemos para Monte Alegre. Não tinha uma escola de inglês em Monte Alegre e eu consegui com o prefeito uma sala, um prédio na prefeitura, consegui as cadeiras e montei uma escola de inglês em Monte Alegre. Continuava o processo, né? A gente está falando, então, desse processo da trajetória acadêmica. Só que aí, até voltando um pouquinho mais atrás, você já tinha começado a dar aula de inglês antes mesmo de se formar, não é? Já, comecei com 17 anos, já dava aula de inglês para crianças. Tá, só para contextualizar isso que é interessante. E aí, depois você volta e monta... Nesse período já formado, você monta uma escola de inglês, então. Eu já montei várias vezes algumas escolas de inglês. Mas então, comecei aos 17, já dava aula nos cursinhos de língua em Uberlândia, me caso, me mudo para Jataí, continuo perseguindo o meu objetivo, procuro uma escola de inglês lá. Depois somos transferidos pelo Banco do Brasil para Monte Alegre, não havia escola de inglês, eu consigo com a prefeitura e dava aula, montei uma escolinha ali e dava aula. Nesse período também são passagens na vida, Rafael, das quais às vezes a gente não gosta nem de se lembrar, sabe? Eu me lembro que nesse período de morar em Monte Alegre, eu fui convidada pela Universidade Federal de Uberlândia para substituir uma professora na UFO, no Centro de Línguas na UFO. Então, eu tinha que vir de Monte Alegre para Uberlândia 3 vezes por semana. E tinha a Mariana, né? Assim, inicialmente eu estava grávida e eu trazia a Mariana na barriga. Depois, trazia ela já bebê para minha mãe olhar. Em alguns momentos tive que deixá-la lá, poucas vezes. Meu coração dói quando eu lembro disso. E o César sempre fala para mim, amor... O que você fez te trouxe até aqui. Deus nos abençoou e nos guardou. É isso que importa. Deus faz muito isso, né? Quando você tem um coração ali completamente entregue a Ele, mesmo nas dificuldades, nas coisas que naturalmente acredito que a gente vê que nós, não é nenhuma falha, mas nós precisamos fazer, mas se nosso coração está nele, se nossa fé está nele, ele honra isso, né? Eu acredito que foi o que aconteceu, né? Sim. Agora eu queria te perguntar, assim, tem muita coisa sobre esse assunto, mas eu não quero me alongar mais muito nesse assunto da sua profissão. Mas o que eu queria perguntar é um conselho que você daria para pessoas que desejam fazer tanto esse curso, mas especificamente um mestrado, um doutorado, independente da área. Sim. Eu acho que a primeira coisa é sonde o seu coração sobre as suas áreas de interesse. O que te faz feliz, o que te dá alegria, o que te interessa, né? Do que você gosta. Estabeleça objetivos claros, trabalhe em direção à obtenção desses objetivos, encare as dificuldades e crie oportunidades para superá-las.
persiga nesse objetivo. E em relação ao mestrado e ao doutorado especificamente, escolha a universidade em que você quer cursar esse doutorado, esse mestrado. É na sua cidade? É próximo? É possível que você viaje? Que programa de pós-graduação é esse? Em que área? Defina a sua área. Procure as universidades que oferecem esse tipo de pós-graduação. Procure conhecer essa universidade. Visite as páginas dos programas de pós-graduação, porque o governo tem programas de avaliação da pós-graduação no Brasil, né? Então, tudo que um professor universitário faz tem que estar diretamente ligado ao que o seu orientando faz. Então, é muito importante escolher o tema, a área e procurar um professor, né? Pode visitar os currículos Lattes e visitar o currículo de um professor que trabalhe na sua área específica. E a partir daí comece a fazer leituras, elabore um projeto. E às vezes a gente pensa, é tão difícil passar no processo de seleção do mestrado. Você não precisa passar no processo de seleção inicialmente. Você pode se aproximar do programa, fazer disciplinas como aluno especial, conhecer professores. Você pode cursar até 3 disciplinas como aluno especial para depois prestar o exame. E é isso, esse processo. E isso tudo, a sua área acadêmica, a sua área profissional, é a realização de um sonho? E antes de você responder sobre a realização de um sonho, eu também quero, dentro desse aspecto, falar: o trabalho pode ser algo prazeroso? Para mim foi e é muito prazeroso. Primeiro porque eu fiz uma escolha, né, que tocava o meu coração. Eu sempre fui muito ligada às artes, à literatura, e era o lugar onde eu queria estar. O trabalho me proporcionou muitas possibilidades de viagens, de poder sair para outros países, de ser convidada por embaixadas, como, né, passei um mês na China, um mês nos Estados Unidos e tantos outros países, convidada pelas embaixadas e pelas próprias universidades, né, para ministrar. Então, é uma possibilidade de interação e cultural e pessoal muito fantástica. Sim, o trabalho é prazeroso. Ele tem que ser, né? A palavra de Deus nos ensina que tudo que nós fizermos é para fazermos como se para o Senhor e fazer o melhor, né? Então, eu me lembro, Rafael, de sempre que me via diante de uma empreitada, dizer que, Senhor, eu vou tentar isso por mais difícil que seja, mas é para a sua glória e o Senhor vai me dar. Então, ele trouxe essa possibilidade, sim, da alegria do trabalho. Bom, não tem como desligar ou mesmo não ter uma ligação mesmo, né, da sua vida profissional com o que você trabalhou durante muitos anos na sua vida espiritual. Que a gente não pode deixar de lembrar que a vida espiritual, ela é um trabalho, né? A palavra fala sobre colocar a mão no arado. E conhecendo a sua vida, a gente sabe que você colocou a mão no arado durante muitos e muitos anos. Ainda tem colocado, mas eu queria falar um pouco desse processo com você. Existiu um chamado? Aconteceu um chamado? Quando aconteceu? Então, como que você começou a se envolver com o trabalho especificamente da palavra de Deus na sua vida cristã? Rafael, Deus tem um plano para as nossas vidas sempre, né? Ele sempre tem um chamado. E eu tive o privilégio de ter esse chamado, sim, de trabalhar com a sua palavra. É um chamado o qual eu atendi, e é um chamado que é a razão da minha vida, o fundamento, né, da minha vida, da educação dos meus filhos, e foi um privilégio. Eu comentei com você que terminei o curso
de inglês avançado aos 16, entrei na faculdade. E aos 16, 17 anos foi justamente a época que eu conheci, que eu comecei essa nova etapa de um desenvolvimento maior na busca de um relacionamento com o Senhor e na questão da restauração do reino de Deus na terra, né? E eu comecei a ler algumas palavras em relação a isso, né? Nós ouvíamos palavras em relação a isso ali nos anos, acho que 1982 para mim, né? E as palavras eram traduzidas do inglês. E nós tínhamos pessoas em São Paulo, né? Para Minas, São Paulo era a grande capital, né? O mineiro ali todo simplesinho, né? Mas não, o pessoal de São Paulo já faz a tradução e tal. E eu me lembro de ter muito desejo de trabalhar com a tradução da palavra de Deus. Mas era assim, eu lia muito e é claro que eu sabia uma palavra e tinha que olhar 5 palavras no dicionário, né? Era bem isso. E eu me lembro que conversei com o pastor Adiel, à época, sobre esse desejo. Só uma pergunta, foi ele que te convidou? Foi você que se achegou a ele? Eu tive que insistir muito em relação a isso. Por quê? Ele era um tradutor também, não é? O pastor Adiel, à época, né, nessa nossa comunidade, ele era um homem de uma inteligência aguçada, uma percepção espiritual, que foi uma bênção para todos nós, né? E ele cuidava de todo esse processo, né? Ele era um tradutor. Ele traduziu, ele trabalhou para várias editoras evangélicas, ele traduziu muitos livros, muitos manuais bíblicos e eu me lembro de escrever para ele e falar: Adiel, eu quero muito trabalhar na tradução da palavra. E acho que ele pensava: gente, essa menina, de 17 anos, né? Não vai dar certo, né? E ele, acho que ele meio que, sim, tá bom, né? Com todo cuidado comigo, mas acho que, né, nem pensou nessa possibilidade. E aí eu me lembro que eu peguei uma literatura que era intitulada, uma palavra que era intitulada Fixe Sua Esperança na Graça. Foi a primeira palavra, né, nesse termo de manuais cristãos e bíblicos que eu traduzi. Fixe sua esperança na graça. Traduzi sozinha e mandei o manuscrito para o pastor Adiel. Mandei pronto. Mostrou sua qualidade. Sim, mandei. Então ele leu. E à época ele falou com os ministérios responsáveis, né? Olha, ela tem o espírito da palavra, deixe que a tradução a partir de agora fique com ela. Então foi uma alegria para mim. A partir desse momento foram muitas leituras, muita dedicação. Como eu mencionei, o vocabulário era mínimo, mas era um trabalho que eu me lembro de passar madrugadas estudando, lendo, tentando entender, né? Você se comunicava muito com o Adiel nesse tempo para tirar dúvidas, para... Sim, ele tinha todo um gerenciamento de equipe, ele era muito cuidadoso, então ele tinha as pessoas que traduziam, nós enviávamos a ele o manuscrito traduzido e ele repassava a outras pessoas que faziam revisão. Então a gente se comunicava sempre. Ele tinha o cuidado de mandar um relatório para também nos ensinar quando nós, por acaso, traduzíssemos uma palavra de maneira errada, ele trazia uma tradução melhor. E foi um trabalho de desenvolvimento, né? Quem de dedicação. participava desse... Dudu de Matão, eu me lembro. Legal. Acho que era mais ou menos a Sandra, que era também... Eu não conheci muito essas pessoas, né? Acho que Minas ficava um pouquinho mais isolada do circuito ali, né? Era mais aqui São Paulo, Sim, Ribeirão era Preto. Mais São Paulo, era. Então não conhecia as pessoas. Mas enfim, comecei a traduzir, então sempre traduzia, mandava para ele fazia todo esse trabalho de revisão e ele sempre fazia questão que outras pessoas revisassem. O trabalho de todos era revisado, né? Inclusive dele também, ele sempre era muito cuidadoso com isso. E às vezes as pessoas pensam, né, que o trabalho de tradução de uma palavra é apenas conhecer a língua, né?
E não é. É um trabalho de uma intimidade muito grande com Deus, de uma busca constante, de batalhas que são enfrentadas. E é um trabalho lindo, que assim, eu fico pensando assim, eu acho que Deus foi muito misericordioso comigo. Eu não sei o que teria sido da minha vida todos esses anos sem esse trabalho, sabe? Eu acho que é uma oportunidade fantástica você ter a possibilidade de estar envolvida, porque isso faz parte da nossa vida devocional, né? Sempre ler a palavra, sempre estudar e buscar o alimento espiritual. Então, você trabalhar é um privilégio ainda maior. Né? Mas você está falando assim de coisas assim que são verdades, né? Principalmente para você, a gente vê isso, né? Nós estamos vendo isso aí na sua fala, mas que acredito eu que tenham desafios também. E houveram desafios? Sim, muitos desafios. E eu acho que, assim, uma coisa que foi fantástica nesse trabalho foi a participação do meu esposo em relação à tradução. Porque o César é dono, como eu já mencionei, de um conhecimento bíblico imenso, né? Então, ele tá ali caladinho, mas às vezes eu tô ali traduzindo e aí eu me deparo com um trecho que diz que o pavio se apagando. E assim, a tradução é isso, né? Eu trabalhava com tradução oral também. Então, o Ministério, quando está trazendo a palavra, ele tem todo o contexto ali, né? Do auditório, da igreja. E a gente que está em casa, né? Com fitas, cassete na época, você não tem o contexto. E às vezes o Ministério não cita a passagem bíblica. Amor, o que é isso? Um pavio meio apagado? Então, assim, foram várias as ocasiões assim que ele foi uma bênção para mim no sentido assim, amor, isso fala sobre a misericórdia de Deus, de como ele fala, né? Acho que em Isaías, que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará a torcida que fumega. Mas para quem conhece a língua e trabalha com tradução, sabe que é muito difícil essa coisa de você delinear o que é um pavio. Você pensa um pavio de um lampião, uma lamparina, e aí a tradução é a torcida que fumega, né? Então são coisas que são complicadas, assim, né? E isso você acha que é conhecimento, por ele ser uma pessoa que lia, conhecer muito as escrituras, ou você sente muito o Espírito Santo também nessa hora agindo? É o Espírito Santo, totalmente, é o Espírito Santo. Eu sinto, o Espírito Santo nos guiava em todos os sentidos, assim, Deus foi tão misericordioso e tão bom que ele criou para mim todo um amparo e um apoio. O trabalho com a palavra não teria sido possível sem o meu esposo e sem os meus filhos. Porque a Mariana, ela é a minha filha mais velha, ela foi... Os meus filhos faziam inglês também comigo desde sempre, né? E ela tinha uma acuidade auditiva até maior que a minha, uma capacidade de ouvir. E muitas vezes eu perguntava a ela, ouve esse trecho, o que você entendeu disso daqui? E ela ia certeira, sabe? Ela trabalhou também muito na tradução escrita e gravou também comigo. Enquanto o Paulo Eduardo fez, que é o meu filho mais novo, uma parte muito importante, que era a parte técnica, né? Eu não conhecia nada, eu não sabia nem mexer com toda essa coisa da mesa de som, das gravações, o trabalho de edição, né? O César também fazia as revisões de textos, era uma equipe. Ilustra pra gente um pouquinho o que era essa questão dos aparelhos que usava, né? Porque isso é muito legal, assim, até para os jovens que vão ver isso, a dificuldade disso, porque você mesmo falou que fazia através de fitas cassetes que chegavam do próprio Estados Unidos, né? Sim. Algumas pessoas até mencionam, né, que só um detalhe que é importante, acho que falar, e depois se você quiser comentar, existia tanto a palavra escrita quanto a palavra em áudio, né? Sim. Os manuais, né? Os manuais bíblicos escritos, as palavras mensais e também a gravação das palavras que eram editadas em fita cassete. Então era aquela coisa, né? A gente tinha... Era uma coisa muito rústica, assim, para vocês hoje na tecnologia, né? Porque a gente tinha aqui
ouvi a fita e aí eu sempre queria que a voz do original estivesse presente, né? Então eu ouvia e acompanhava logo em seguida. Então para isso assim era todo um processo que significava primeiro ouvir a palavra toda, sentir o espírito, orar sobre aquilo muitos dias. Não é assim, eu vou ouvir essa palavra e já vou traduzir, né? Era toda Você chegava a escrever? Processo. As fitas orais não. As gravações orais nunca escrevi, não. Mas era preciso fazer anotações. Por quê? Os ministérios nem sempre falam, localizam as passagens as quais eles leem. Às vezes citam as passagens, né? Então eu precisava... Isso não conhecia muito a língua ainda também, né? Então eu precisava, pelas palavras-chave, reconhecer que versículo seria aquilo, e essa era a parte do César, né? Ele sempre fez isso, ele achava todos os versículos na Bíblia e já digitava para mim os versículos na Bíblia, ou então marcava, deixava os marcadores todos na Bíblia para mim. Legal. E eu até ia falar, mas eu vou te falar um pouquinho mais pra frente sobre essa questão. Você só esqueceu de falar em relação aos aparelhos que tinham ali, né? Era uma fita cassete. Daí a gente tinha era um gravadorzinho, eu tenho esse gravador ainda. Às vezes eu ainda ouço as fitas cassete originais. Bem pequenininho assim, de pilha, né? E a gravação era feita numa pequena mesa de som que o Paulo Eduardo improvisava. A gente comprou um microfone. Primeiro era um microfone de mão, depois Paulo acabou comprando... A coisa foi avançando um pouco. Um microfone auricular. E depois ele acabou também comprando um aparelho mais recente, quando a gente ainda não tinha os smartphones, não tinham essa coisa de gravar com tanta facilidade. Então eu não me lembro o nome desse aparelho, mas ele comprou um aparelhinho que fazia gravação digital. E isso foi um avanço na tradução das fitas à época. Legal. E então eu quero ir para uma parte um pouquinho mais técnica sobre isso, até porque eu acho que é importante isso que você está falando, para estimular muito essa nova geração. O porquê que eu posso estar trabalhando com a palavra. Hoje em dia é uma facilidade muito maior, um estímulo muito maior das pessoas a estudarem o inglês, né? Então nós temos muito mais pessoas hoje. E assim, essa questão tanto de tradução, mas não só de tradução, né? Que a gente está falando do inglês em si, mas que eu tenho uma visão muito grande sobre isso. Eu acho que se nós falamos do evangelho chegar para toda a terra, uma hora nós vamos... Não é nem o processo que você faria, mas talvez o processo inverso da palavra que nós temos recebido ser levada a outras nações. Então, como que vai ser isso diante de chegar num país que é de língua inglesa, ou que, como a língua principal no mundo é a língua inglesa, é a forma que vai chegar a esse país? Mas a gente pode pensar até em outras línguas também, né? Então, para essas pessoas, até acho que isso serve como um estímulo e um alento. Quais critérios que você considera essenciais ao traduzir textos e ministrações cristãs para garantir a fidelidade ao original? O tradutor, ele é revestido, ele enfrenta um embate, né? Ele se sente o autor do texto. E há algumas correntes teóricas que colocam o tradutor como de fato autor, porque ele gera um texto. Mas, a meu ver, o tradutor não é um autor por si só, né? Claro, ele tem o estilo e ele vai colocar ali é um texto que ele cria, mas ele precisa de uma fidelidade muito grande ao autor original, à cultura de partida, e fazer chegar. A gente chama de cultura de partida, que é a língua original, e a cultura de chegada, né, que é a língua para a qual o texto é traduzido. Então, é necessário uma fidelidade, né, e muitas vezes a gente se debate aí encontrando questões culturais, né? Como a gente fala, por exemplo, tá chovendo canivete em português. Como que você vai traduzir isso para o inglês? Se você dizer
tá chovendo canivete? Todo mundo vai sair correndo, dizer, canivete, que horror, tá chovendo canivete. Não, em inglês se diz, it's raining cats and dogs. Tá chovendo gato e cachorro, né? Então, assim, são pequenas nuances da língua com as quais o tradutor se depara diariamente, né? Títulos de filmes. A palavra saudade, né? Não existe Sim, I no miss inglês. you, né? A palavra saudade é considerada um idiotismo, né? Que é a única palavra, né? Só existe na língua portuguesa, né? Saudade, para expressar o sentimento. Legal. E aí tem uma questão sobre o que você estava falando que eu acho que é muito importante. As pessoas, quando ouviam suas traduções, e não é falando porque nós estamos aqui conversando, mas as pessoas sentiam a presença de Deus muito forte, não só na pessoa que estava ministrando, que a grande maioria das pessoas não entendiam o que ela estava falando, mas o espírito da pessoa a gente sente, né? Nós, como cristãos, nós sabemos que isso é uma verdade. Mas nós sentíamos também, quando ouvíamos suas traduções, o Espírito falando através de você. Que, na verdade, estava sendo só o canal que estava passando aquilo. E aquilo, falando em espírito, mas falando também na questão de passar o sentimento também, que faz parte da alma, né? Mas passar o sentimento, passar o espírito daquilo. Existia isso, e dentro disso vai até a próxima pergunta, que ela tem muito a ver com isso. Se você, durante esse processo de tradução, você teve experiências que impactaram profundamente, e se você poderia compartilhar algumas dessas experiências. Sim, foram muitas experiências. O trabalho com a palavra sempre seguia uma lógica, assim. Geralmente eu passava por uma situação. Eu passei por muitas circunstâncias pessoais. E depois eu ia ouvir uma palavra, porque a palavra fazia parte da minha vida diária. Eu tomava o café da manhã, eu caminhava, eu lavava a louça ouvindo a palavra. E às vezes eu estava passando por uma situação e eu pegava uma fita cassete para ouvir, e aí eu entendia porque eu estava passando por aquela situação. Porque era justamente sobre aquela questão que eu ia traduzir uma palavra. Então, assim, isso... Eu não sei se eu posso dizer todas as vezes, mas era uma via de regra, era uma coisa muito forte. Eu passava Parece por uma que Deus situação, fazia aquilo com você. Ele me levava a alguma questão, eu passava por uma questão... E aí eu pegava ali, tinha as fitas, eu pegava alguma coisa para traduzir e era exatamente aquilo que eu precisava. Deus tem essa forma linda, né? Às vezes eu ouço um podcast de uma palavra hoje também, caminhando, eu falo, meu Deus, como Deus é maravilhoso e conhece o coração da gente. Ele faz a gente ouvir palavras que vêm ao encontro das nossas necessidades, né? Então acontecia isso, e essa era a primeira coisa que eu poderia mencionar. A segunda é que traduzir a palavra de Deus é um processo solitário, num certo sentido. Assim, eu mencionei o fato de ter a família junto, que era um apoio para mim, mas é um processo solitário quando a gente pensa no grande, no todo, que é o corpo de Cristo. E era interessante assim, que eu recebia a palavra, eu me alegrava com ela trabalhava no meu espírito, ela já vinha com toda aquela questão que eu tinha vivido, enfrentado, mas ela só parece que ela tinha um impacto na minha vida assim muito forte quando ela era liberada para o povo e quando as pessoas ouviam. Eu acho que, não sei, vocês como músicos devem passar por esse processo também, né? Agora a banda Além do Véu, eu acho que provavelmente aconteceu isso, né? Quando libera, porque a gente é um, né? Deus faz uma obra linda na Terra, somos todos nós. Quando você libera a palavra e outros estão em comunhão, ouvindo com você, é fantástico. Aí sim, um sentimento a palavra de passa a paz existir. E de muitas outras coisas também, né? De dever cumprido, mas um dever cumprido assim, com um louvor, né? De que o nome de Deus ali tá... A própria palavra parece que ela toma corpo. É isso. A terceira coisa é que eu me lembro de andar muitas vezes pela rua. Eu vivi situações na minha vida que eu me sentia muito abençoada. Eu transbordava da presença de Deus e eu tinha certeza que tinha alguém me abençoando naquele momento.
E depois eu recebia mensagens, falava, ô Marina, eu senti de Deus de te abençoar hoje. Eu falava, poxa vida, eu estava andando, caminhando e eu senti esse transbordamento, não era à toa, era justamente por essa unidade do corpo de Cristo, né? De saber que havia pessoas, ninguém é sozinho, né? Nós não somos sozinhos, nós somos um ministério em que cada partezinha, né? O que lava o banheiro, o que traduz uma palavra, o que fala a palavra, o que varre, todos temos as nossas funções, né? É um corpo, né? Então eu me sentia muito sustentada. E teve alguma história engraçada? Uma história engraçada, eu acho que assim, além da questão das rimas, porque às vezes o autor propõe uma rima que na língua inglesa é muito fácil para ele, mas você vai traduzir aquilo para a cultura de chegada, é muito complicado. Isso era uma trabalheira, né? Mas acho que talvez uma das histórias engraçadas foi quando eu traduzi uma palavra em que se falava sobre... Você conhece Pepe Legal? Não. Pepe Legal. Sim, Pepe Legal era um cavalinho de um cartoon de Hanna-Barbera que recebeu o Emmy em 1961. Ele era um xerife atrapalhado que atirava em si mesmo, eu não sei. Eu sei que o ministério falava de um cavalo. Eu falei, meu amor, que é isso? Que é um desenho animado que tinha um cavalinho, que tinha uma arma, que tinha um parceiro que era um burrinho que se chamava Babalu. E o César, amor, Pepe Legal, ué. Então, assim, a gente ia muito, porque acontecia essas coisas que eu jamais ia me lembrar disso. E foi o que aconteceu. Muito engraçado. E o que você sente de ter sido a mesma profissão que você teve e você trabalhando com isso também na sua vida devocional, na sua vida espiritual? Acho que foi uma preparação de Deus para tudo, né? Ele, como eu disse, ele aplana a vereda dos justos, ele cria os nossos caminhos. Então, por que eu fui estudar inglês com 11 anos? Só pode ter sido um propósito, né? É uma alegria muito grande saber que, de alguma forma, eu digo isso, como eu disse, é difícil falar sobre si mesmo, mas eu tenho que reconhecer essa gratidão imensa de saber que Deus usou a minha voz, né? Que com certeza abençoou muitas pessoas, né? E para finalizar esse tema, quais são os frutos desse trabalho? Evangelização, o alicerce da fé de multidões, o alcance para gerações que a gente sabe que já existiu e continua existindo, e há um discipulado disso? Olha, eu acho que se a gente pensar em fundamento, eu queria dizer que inicialmente esse trabalho foi o fundamento da minha própria vida, da minha própria família, dos meus filhos. Foi através dessa palavra que eu criei os meus filhos, que tudo na nossa vida se baseou nesse trabalho, né? Como alcance, o que eu acabei de mencionar, da alegria de saber que a sua própria voz, por menos que você possa imaginar, avançou pelo país afora, talvez outros países, e você foi usada como um instrumento para, de alguma forma, encontrar pessoas com questões e dificuldades com as quais elas se deparavam e trazê-las para mais próximo de Deus, né? O discipulado dos meus filhos, que aprenderam também a ter esse amor imenso pela palavra de Deus. E tem algumas histórias de discipulado também. Há uma pessoa que é muito especial para mim. Eu tenho uma depois, tá? Que é a Renata. A Renata era uma menininha de 9 anos que fazia parte da comunidade, né? E ela quase esteve aqui, pessoal. A Renata quase esteve aqui. Mas ela ainda vai estar em outro podcast aqui nos ajudando. Mas ela também faz parte disso aqui, desse processo, né? Que bacana. Então, ela foi minha aluna com 9 anos. Eu tinha também uma escola, muita coisa para contar. Eu tinha uma escola de inglês em Uberlândia, depois, em outro momento, quando já havia me transferido para lá, antes dos concursos na universidade.
E ela foi minha aluna, estudou inglês, e depois assim a gente sempre conversava, éramos muito amigas. Ela é uma amiga querida, e eu falava sobre isso, sobre ela fazer letras, e eu falava sobre o potencial que eu via nela para professora de inglês. E hoje ela é uma professora maravilhosa da cultura inglesa, que tem uma trajetória linda também, e que tem um trabalho maravilhoso de tradução, também de manuais cristãos e da palavra de Deus. E a minha filha, né, a Mariana, como eu mencionei, que também tem uma palavra linda sobre a continuidade do meu ministério, no sentido de que eu teria que correr muito para alcançá-la, e eu já sinto isso. E muito especial também em relação ao trabalho dela com nobres bereanos. Eu acho que se quando a gente pensava... Era isso que eu ia falar. Ela se perguntava, falava, mãe, mas como assim essa palavra, essa profecia a meu respeito, que você vai ter que correr para me alcançar, que eu vou estar muito, mas muito à frente de você? Eu sinto que essa palavra já tem se cumprido, né, na dedicação dela, no amor dela à palavra, não só durante os anos na tradução, mas agora em todo esse processo, né, de evangelização que é o canal Nobres Bereanos. Eu sinto muito forte isso, então, confirmando, eu já ia falar isso, mas foi legal que você falou, mas que o Nobres Bereanos é sim um discipulado do seu ministério, do ministério do Adiel ali, de levar essa palavra. Às vezes a gente se apega muito a formas, né? Mas as formas vão mudando, a gente vai se adaptando ao tempo, e talvez para quem pensou que o discipulado poderia ser necessariamente a forma que você fazia ali, com aquelas traduções, especificamente daquele jeito, hoje pode ser um podcast, pode ser outras coisas que estão acontecendo, que a gente também se adapta ao que o tempo tem trazido das novidades, sem perder a essência da palavra de Deus, né? Sim, claro. Então eu creio muito nisso. Sim. Mas agora eu sei que você não gosta de surpresas, de novidades, mas nós temos uma coisinha que eu quero fazer com você, que é um bate-pronto. Sim. Eu vou falar uma palavra, sim, e o que vier na sua mente você responde, se possível o mais rápido, né, que você conseguir, mas também assim, se precisar ter um tempinho para pensar, não tem problema, mas a ideia é ser um bate-pronto, tá? Exato. Então eu vou só falar uma palavra e você responde. Um lugar. Honolulu, Hawaii. Um momento. Meu casamento. Uma alegria. Meus filhos e netas. Um medo. Ai, eu luto contra o medo diariamente. Eu luto contra o medo. Mas eu nem posso expressar. São medos. Essa própria luta, talvez? Medos de que coisas ruins aconteçam. E eu tenho sempre uma dinâmica para tratar com isso, de dizer: o Senhor é meu pastor e nada me falta, sabe? Todos nós enfrentamos medos de Sim. muitas coisas, né? Uma referência. Uma referência é minha mãe. Uma bênção. É uma bênção enorme, é o privilégio de ser avó. Um amor. Meu amor. meu único grande amor. Uma saudade. Minha avó. Uma saudade imensa. Um sonho. Um sonho enorme é que tudo aquilo que Deus proporcionou a mim, né, da possibilidade de conhecê-lo, de andar com Ele, de ter intimidade com Ele, Ele possa também, como é uma promessa sua, né, de que alcançaria gerações. Então, o meu sonho maior é que Ele alcance cada uma das gerações que virão por meio, né, que tem vindo já por meio dos meus filhos, por meio dos meus netos e bisnetos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, cada um deles na posteridade. Esse é o meu sonho e irá se cumprir. Amém. Certeza. Muito lindo. Uma frase. Senhor, as tuas obras... Não. Senhor, as nossas obras, tu as fazes por nós. Eu escrevo... Esse é um versículo, na verdade,
eu escrevo esse versículo na página inicial da minha agenda todos os anos. Senhor, as nossas obras, tu as fazes por nós. E por último, mãe ou avó? Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas os filhos não vão ficar com ciúmes, é claro que é a avó. Muito bom. Aí agora eu queria ir para o último tema dessa live, que é saber o que é mais importante. O que é mais importante na sua vida? Hoje você com filhos e netos, o que você tem vivido na sua família? E qual o seu desejo em relação a essa posteridade? Sua especificamente. O encontro com Deus, a vida de cada um deles com Deus, a ponto de, como Enoque, né, que andou com o Senhor e já não era. É isso o sonho e o desejo que eu profetizo para cada um deles. Então fale, já que você falou deles e tudo é relacionado a Ele, fala um pouquinho dele, fala um pouquinho de Deus, o que Ele é para você, o que é ter intimidade com Ele. Fala especificamente pra gente do seu relacionamento no dia a dia com Deus. Sim. Quando a gente pensa em Deus, né, a palavra Deus evoca naturalmente uma religião, né? Deus não é religião. Para mim, né, embora as pessoas... Eu até me lembro, né, mencionei dos meus avós orando, eles ficavam sentadinhos para fazer aquela oração tradicional, né? Mas assim, Deus é amor puro para mim, é amigo, é pai, Ele é tudo para mim, Ele faz parte, né, da minha existência diária, da minha consciência diária. Eu acho que uma coisa que é muito forte para mim é a gratidão. Tem um sentimento muito forte que me liga muito a Deus no agradecimento. Por tudo que Ele é, porque os seus pensamentos são perfeitos, as suas obras são admiráveis, tudo que Ele nos proporciona e que Ele cria. Então é uma vida que sem Ele não existiria para mim. É uma vida... Ele é a minha alegria, né, nas caminhadas diárias, Ele é o regozijo de mesmo estar ali trabalhando e parar e de repente sentir essa presença magnífica dele. E dá para manter uma conexão diária com ele em meio à demanda de trabalho, em meio à demanda das tarefas diárias? Sabe que eu me lembro de, numa das traduções desses manuais, um pastor perguntar a uma senhora cristã, ela tinha 10 filhos, mas como a senhora consegue, né, manter uma conexão diária com Deus com tantos filhos? Eu estou lá trabalhando, às vezes eu levanto o meu avental e eu digo, Senhor, tu estás aqui. Claro, é uma coisa simbólica, mas assim, cozinhar para os filhos é um ato de amor, né? Receber o cuidado do marido para conosco é um ato de alegria, né? De gratidão. Poder viver a vida diária sabendo que, embora tenhamos todos medos, né? Nós temos medos, principalmente quando amamos. Amar é sinônimo, né, de temer. Então é a certeza de que Ele é o seu guardador, Ele é o seu cuidador. É maravilhoso. E voltando um pouquinho lá atrás, eu queria saber, o mundo traz hoje o casamento como uma instituição falida. E nessa sua relação com Deus, como uma cristã, com todas essas experiências que você falou, o que você fala para essa geração que está vindo aí, que está aí já, né? E sobre o casamento, sobre o porquê vale a pena isso. Você trouxe um exemplo lindo, né, de pureza no casamento, da pureza que hoje em dia é banalizado, né? As pessoas aí fora talvez achem isso um absurdo, talvez nem acreditem nisso que você diz, né, que foi a única pessoa que você teve
E o que você traz dessa experiência mesmo de como que essa instituição casamento criada por Deus não é uma instituição falida, como tudo que foi criado por Ele? É interessante, eu falo muito sobre isso com os meus alunos. Conto para eles na universidade sobre o meu casamento de 36 anos e conto as histórias de como nós nos conhecemos. E os alunos ficam: ah, professora, não acredito. Ah, professora, que coisa linda, que história linda. Não há recompensa maior, né, do que se guardar, do que ter alguém ao seu lado, né? É claro, as pessoas hoje falam sobre solidão, que existe, claro, a diferença entre solidão e solitude. Solitude não é solidão, é possível estar sozinho, se esse é o seu chamado. Mas é uma alegria tão grande ter uma pessoa que tem a sua visão, que é o seu ajudador, né? E um casamento no reino com uma pessoa que tem a sua visão, que trabalha ao seu lado, que vai educar os seus filhos dentro das suas crenças, da sua perspectiva cultural também, da sua perspectiva de fé cristã, né? É um privilégio muito grande o cuidado de um para com o outro, né? O amor de um para com o outro, o compromisso. As pessoas hoje falam, por exemplo, sobre... Tá, as pessoas podem morar juntas, mas é quando você estabelece como um homem, né? Porque há homens e meninos, mas um homem que se estabelece como provedor, como cuidador. Eu me sinto muito cuidada, né? Um homem que cuida de mim emocionalmente, que se preocupa, né, comigo, que cuida de mim, que cuida dos meus filhos. O casamento em que nós dois temos a responsabilidade de um para com o outro é maravilhoso, né? E sobre isso, nós temos mais uma novidade para você aqui, nesse momento no canal. Nós temos um vídeo aqui que eu gostaria que você assistisse, tá? Ai, meu Deus. Oi, mãe. Ai, falar de você Deus. é muito fácil, porque é falar de amor nos mínimos detalhes, né? E é aquele amor que transborda, é aquele amor que faz de tudo e que também é um amor demonstrado nas palavras. Você sempre foi minha maior incentivadora, é tão dedicada, tão amorosa e ama as coisas simples, tem um olhar, né, para as coisas simples. É uma mulher de fé, uma mulher de força que me ensina todos os dias. Você transborda tanto amor e é tão especial. Eu sou imensamente privilegiada por ter você como mãe, por ter tido e ter sempre o seu colo, por você sempre correr aqui com todas as vezes que eu preciso, por ter seu carinho, por ter seu amor. Eu nunca poderia agradecer o suficiente por tudo que você faz por mim, pela minha família, pela Bibi. Nós chamamos muito. Um beijo. Coisa linda, Vovó, muito obrigada, a vovó. vovó é o xodózinho meu e da Bibi. Falar da vovó é falar de doçura, calmaria e muita gargalhada, né? Sempre que eu vejo a vovó, eu caio na risada. Eu caio na risada porque eu sinto o amorzinho dela por mim, né? Sem falar que a vovó vai me ajudar a ser bilíngue. Eu conto com você, viu, vovó? Para isso e para muitas outras alegrias que a vida vai nos dar. Eu te amo muito. Beijinho. Beijinho. Ah, linda. Oi, amore. Amor. Passando para desejar sucesso aí na sua gravação. Sei que vai ficar muito bom, porque tudo que você faz é com muito amor, com carinho, e por isso você sempre sai vitoriosa em todas as suas empreitadas. Beijo. Te amo. Família, é o meu bem maior. Que coisa linda. Obrigada. Como Deus é maravilhoso para comigo, né? Como Ele me abençoa, eu me sinto muito grata por isso. Obrigada pela homenagem tão linda.
Essa foi uma pequena e singela homenagem aí que nós todos aqui do canal quisemos fazer para você. É uma mensagem que a gente deixa assim, que o nome de Deus está acima de todas as coisas, ele tem que ser glorificado. Só que isso são os frutos da busca e da honra e da glória do nome do nosso Deus para nossas vidas, né? Acho que hoje eu tenho vivido isso com minha filha, mas você que já tem filhos e netos e você vê seus filhos e netos se estabelecendo em Deus, talvez seja a maior recompensa e a maior alegria, né? Sim, com certeza. Obrigada. Muito bom. Então, nós estamos chegando ao final, né, desse podcast. Eu queria saber os planos. Quais são os planos para hoje? Aposentou, agora ficou tranquila, acabou de ver aí os netinhos. Tem um netinho na minha cidade, tem outra netinha numa cidade ali perto, tem que ficar viajando, tem essa rotina. Como que é? Quais são os planos para hoje? Quais os projetos? O que Deus tem trazido ao seu coração? As suas escolhas, os objetivos e as direções. Sim, de projetos. O esposo sempre fala, meu amor, te conheço, você não vai ficar aposentada, você não vai parar, daqui a pouco tá inventando alguma coisa. Mas é engraçado, eu tenho sentido necessidade de... É uma frase em inglês que fala, é um provérbio, né? Stand on your own truth, que é pare para ficar na sua verdade, a sua verdade, né? É você dentro de si mesmo. Esse primeiro momento da aposentadoria tem sido muito importante para mim, porque eu não quero pensar ainda em projetos. Eu quero aproveitar esse momento lindo que eu estou vivendo, de sentir a realização e o cumprimento das metas às quais eu me propus, né? De poder encerrar. É como que a aposentadoria foi encerrar a carreira proposta, de uma certa forma, profissionalmente, né? Conseguindo chegar para o seu titular de carreira, né? Que foi exatamente o objetivo a que eu me propus. Então, é muita gratidão. Eu quero viver muito intensamente essa gratidão a Deus. E eu quero curtir muito essa alegria de ser avó. As pessoas falam muito sobre, é maravilhoso ser avó, né? Mas é só vivendo, é uma felicidade, é uma coisa interna, de um amor revivido, de uma... não tem a passagem bíblica que diz quando o Senhor restaurou a sorte de Sião? É uma passagem que eu amo profundamente. Ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de risos. Eu tô me sentindo muito assim como avó. A minha boca se encheu de risos, assim, de repente. Mas assim, passados esses primeiros momentos, e eu tenho já, mesmo antes de me aposentar, alguns projetos que eu ainda não nomeei, mas que eles têm um tema para mim que é giving back, que é a perspectiva de dar de volta. Eu acho que eu fui muito abençoada em todos os sentidos, né? Eu me formei por uma universidade pública. Esse é o nome do projeto? Não, Giving Back é a ideia que vai fundamentar talvez diversos projetos. Ele vai ser o grande guarda-chuva para outros projetos que poderão vir, mas é giving back no sentido de dar o retorno, de contribuir, de trazer a minha contribuição de volta, né, com aquilo que eu conheço. Mas é um ótimo nome, hein? É um nome muito legal. Já é uma sugestão, né? Eu achei até que você ia lançar aqui, viu? Inclusive as portas do canal estão abertas se você for lançar. Lembra que eu tô aqui no momento... quietinha, curtindo. Então mas fiquem off ainda. São projetos. Legal. E Marinei, então eu queria citar aqui um trecho de uma música que não deixa de ser um poema, mas que é algo que faz parte da sua história, da sua vida, né? Que ela diz: de tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Quero vivê-lo em cada bom momento,
Em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, a seu pesar ou ao seu contentamento. E quanto mais tarde me procurem, quem sabe, a morte, a angústia de quem vive, ou a solidão, fim de quem ama, possa eu me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. E eu lendo aqui um trechinho, né? E eu lendo aqui um trechinho, ela pegou e já sabia decor tudo aqui. Legal, sim. Então eu passo a palavra inclusive para você, que para você dar uma palavra final para todos os ouvintes do canal e que vão estar ouvindo essa live. Sim, em primeiro lugar, como eu no início mencionei, a minha gratidão imensa, né, por poder fazer parte desse momento, né, de início de uma nova proposta que é o podcast Nobres Bereanos, e tudo que ele traz e o alcance que ele terá, com toda certeza. Então, eu quero incentivar cada um de vocês que assistem o canal e que tem estado em casa, né, durante todo o tempo, lendo, examinando as escrituras. Acho que talvez até essa palavra final responda um pouco de uma pergunta que você me fez. Eu acho que eu não tenha respondido, né? Que são o que Deus tem falado, as direções e o que Deus tem trazido ao meu coração nesse momento. Eu acho que esses são dias muito importantes, são dias da restauração do reino de Deus. Quando a gente fala de restauração não é reforma, né? Eu posso reformar alguma coisa e colocar a minha cara, eu posso reformar essa sala, colocar novas nuances, mas restauração é derrubar tudo e restaurar para ser exatamente como era. O reino de Deus, a igreja neotestamentária. E restaurar, muitas vezes não, sempre, implica em dor, em processos, em feridas, porque significa às vezes derrubar e erguer, né, de uma forma que seja restaurado o seu reino da forma exatamente como ele é, né? E estejam nas suas igrejas. A igreja foi uma instituição criada por Cristo, né? E como eu mencionei, eu tenho não falo de religião, né, gente? Mas eu falo do relacionamento íntimo de amor com o Senhor. Eu tenho uma igreja, uma comunidade da qual eu faço parte e pela qual eu sou muito grata. Eu aprendi, como eu mencionei, Rafael, a profetizar, a não esperar o porvir e as ruas de ouro, mas saber que é possível trazer o reino de Deus nas nossas ações, no nosso dia a dia nessa terra. Eu aprendi a criar atmosfera para os meus filhos, né? Nessa palavra que nós vivemos, né? E nos lembrar que Deus é tão perfeito e maravilhoso que Ele está fazendo a sua obra na terra. Nós não somos os únicos, né? Não somos especiais, não somos um remanescente único, melhor do que ninguém. Somos todos filhos, participantes e membros de um só corpo de Cristo, né? E Ele vai completar a sua obra, né? E eu acredito que como o dedinho tem o seu lugar, no corpo de Cristo cada um de nós tem o seu lugar. Eu tenho muita gratidão pelos velhos de guerra, as pessoas com as quais eu aprendi a amar a palavra de Deus, os ensinamentos todos que eu mencionei, que eles trouxeram. E eu sinto um desejo de fidelidade a eles no sentido de... São meus velhos de guerra, né? É muito... Às vezes as pessoas... estar numa igreja não é fácil. Há pessoas que... se você perguntar o que é importante na sua vida devocional, estar numa igreja é importante? Caminhar com Deus sem ir à igreja é possível? Talvez sim, né? Eu não vou falar, né? Há várias circunstâncias de pessoas em diferentes locais, regiões, que podem servir ao Senhor sem estar numa igreja, mas a igreja foi fundada por Cristo. A igreja é aquele lugar em que a gente levanta mãos santas e adora ao Senhor juntos. Eu sempre me sinto muito abençoada na adoração. A adoração é o meu momento especial na igreja, porque você levanta... É bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que
está em casa, não está mais participando de nenhuma igreja, e ela abriu o coração para mim e me falou do preço que se paga, que é a solidão. A solidão no sentido de não ter ninguém para comungar do mesmo sentimento que você tem, que é essa gratidão e essa adoração de servir a Cristo, né? Então, cada um tem o seu lugar, né? Estar na igreja que você deseja, na qual você se sente bem, não há nenhum problema. Estar com seus velhos de guerra, né? Sendo fiel também nos problemas, nas lutas, né? É também muito bom saber que nós crescemos juntos, que passamos por dores, por angústias, e sabemos que julgar qualquer pessoa não cabe a nós, não é verdade? Nós temos um ladrão que se arrependeu na cruz e foi salvo pelo Senhor Jesus, né? E nós temos Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, que errou bem feio, né? Isso é lá, Deus com Davi, é lá, Deus com o ladrão na cruz. É claro que se espera de um ministério de Deus que seja honrado, segundo Timóteo, né? Homem, marido de uma só mulher, e esse fiel, e, né? Mas a questão de cada um com Deus é o julgamento dele, né? Então permanecemos juntos, fiéis ao seu chamado e ao corpo de Cristo, cada um no seu lugar, quietinho, tranquilo. Uma vida consagrada, uma vida de exemplo, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Fica o exemplo, fica o estímulo, o encorajamento de que nós podemos viver esses tempos que o mundo tem deturpado ou tentado deturpar a verdade de Deus. Mas a esperança, a fé e há coisas grandes para acontecer, para se fazer. O reino está às portas, está né? às portas. E nós vemos isso. Sim. Obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado pela sua participação nesse podcast. O canal Nobres Bereanos, você sabe, está com as portas abertas, não só para esse tipo de formato, mas para todos os outros que acontecem. Obrigado por ter participado desse momento com a gente. Mais uma vez sou eu quem agradece. Muito sucesso no sentido de alcançar, e eu tenho certeza que o canal vai alcançar e o podcast vai alcançar muitas pessoas. E muito obrigada mesmo por me permitir fazer parte desse momento. Queria agradecer também a equipe de produção, Silas, Paulo Vitor, Mariana. O grupo tem aumentado, graças a Deus, e hoje nós concretizamos um sonho. Esse sonho não é o fim, não. Esse sonho é o começo. Tenho falado muito isso. Mas estejam em unidade conosco, estejam crendo, nos gerando. Nós precisamos de cada um de vocês, porque tudo aqui é feito para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Pai, por esse dia tão especial, e que todos sejam abençoados com isso e recebam essas bênçãos. Deus abençoe vocês, tenham uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que vocês estiverem ouvindo. Obrigado, o canal Nobres Bereanos agradece a todos.